Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caríssimos telespectadores, alunos da Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco, dos nossos programas Stop a Destruição do Mundo, O Homem Universal, dessa ciência trilogia analítica. Então, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que foram iniciados no programa anterior, a respeito dos princípios fundamentais da sanidade e da doença mental. Então, Dr. Kepp, o senhor estava falando, né, sobre esses princípios. Quantos e quantos anos de estudo e de experiência um cientista como o senhor teve para conseguir chegar a essas sínteses, né, a essas conclusões? Então, por favor. Eu queria dar a seguinte explicação, que a nossa função é mostrar que nós nascemos e vivemos numa sociedade invertida. Então, essa inversão fez tudo o que existe de um modo ao contrário do que devia fazer. Então, eu escrevi um livro aí, Sociopatologia, para mostrar que a questão não é a patologia da pessoa só, a patologia, doença, né, da pessoa, mas é também da sociedade. Então, depois eu escrevi outro livro, A Libertação do Povo, lá nos Estados Unidos, para mostrar que a estrutura social, por influência, né, do ser humano invertido, ficou invertida também. Então, tudo o que se faz no mundo tem uma atitude de inversão. Por exemplo, a medicina é invertida. Mas é invertida no quê? É invertida no fato de que o médico, na faculdade de medicina, ele estuda e faz a prática até depois de alguns anos para ajudar o ser humano. E no que? Na vida física. Então, essa questão de ajudar no organismo só é uma inversão, porque e a parte psicológica? Então, é claro que no 5º ano, né, o estudante de medicina também estuda a questão da psiquiatria. E psiquiatria é doença mental. Mas veja que até nesse setor, eles acham, né, em geral, esse estudo de medicina acha que, em geral, o cérebro, né, fica doente por causa de funcionamento cerebral, que a pessoa fica doente, vamos dizer, no corpo, por causa do corpo, por causa de questões, assim, vamos dizer, orgânicas. E nunca eles entram, né, na questão, assim, por exemplo, psicológica, né, de que toda doença, absolutamente toda, vem do elemento, assim, psicológico, que primeiro o indivíduo pensa de um modo errado, sente de um modo errado, age de um modo errado, quer dizer, invertido. Tudo ele faz invertido. Por exemplo, o ser humano em geral acha que ganhando bem, ganhando dinheiro, sendo rico, ele vai ter, então, um vidão, uma vida sã, uma vida
correta. Não vai, não. É que só pode ir bem, só pode conseguir um bom resultado, inclusive no corpo, se o indivíduo pensa certo, sente certo e faz o que é certo. Mas como a sociedade está também invertida, é claro, né, que vai fazer de um modo invertido que prejudica a ele e a sociedade também. Então, eu escrevi esse livro, A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos, por causa disso, que, em geral, a civilização americana dá um valor enorme, né, à questão do dinheiro, do bem-estar, que traz, né, o conforto material, e não que traria, assim, conforto maior, que o ser humano viveria melhor se ele cuidasse do que ele pensa, do que ele faz. Então, eu vou mostrar aí um gráfico. Em quinto lugar, o que causa a doença mental? E antes eu queria dizer o seguinte: a doença não é como naquele tempo romântico, né? O Freud, o Jung, Adler, todos aqueles autores pensavam que estaria ligado à libido. Libido é o termo, né, que o Jung criou para dizer da parte sexual, como é que o indivíduo usava, que conforme esse uso ele ficaria doente. Aí seria simples, né? Haver o tratamento, era só tratar a parte da libido sexual, pronto, que o indivíduo é são. E nada disso. O que torna o indivíduo muito mais doente é a questão que ele quer do poder. Ele quer poder, e esse poder atualmente é o dinheiro que traz. Antes, o poder estava com os nobres. Os nobres mandavam, faziam e desfaziam. Napoleão Bonaparte invadiu Europa, vários países, e também a Inglaterra, né? Foi lá no norte da África, naquela região das pirâmides, e roubou, né, a maior quantidade de múmias lá de faraós que havia e levou para a Inglaterra, e levou também estátuas, levou tudo o que podia para a Inglaterra. Então, em Londres, tem mais múmias assim do Egito do que no próprio Egito atualmente. E de maneira que o que acontece atualmente é o grande problema da humanidade, é mais ligado à questão do dinheiro, né? O indivíduo com dinheiro, ele dá vazão a toda a patologia dele. Então, se ele quer isso, se ele quer aquilo, ele compra. E compra as outras pessoas também para fazer a vontade dele, seja no trabalho, seja em qualquer campo. De maneira que eu vou mostrar aí o gráfico, e a Cláudia vai ler em quinto lugar o que pode causar a doença mental. Pensar mal é se tornar doente mental. A Cláudia está de acordo com isso? Muito, porque já vários experimentos científicos de laboratório mostram isso, estudos de fisiologia. Aliás, Dr. Kepp, eu acho que esse estudo de psicossomática que o senhor começou
e nós desenvolvemos, mostra que os ensinamentos da teologia estão corretos e até prova a existência de Deus de uma certa forma, porque se a pessoa ela pensa mal, ela se adoece mesmo. A natureza não foi criada no ser humano, principalmente porque o ser humano pensa, os animais não pensam, não têm vontade. Mas nós que pensamos e temos vontade, se nós pensamos mal e temos má vontade, o nosso organismo adoece. Então, vejam, as leis da natureza não aceitam aquilo que o senhor fala aí de patologia. Então, mas eu queria dizer o seguinte, a medicina tradicional, né? Ela acha que a pessoa fica doente mental por causa da questão cerebral, do funcionamento orgânico, que o funcionamento orgânico é isso, é aquilo, e não que a questão orgânica vem de um fator que nunca foi tratado até hoje, que nós na trilogia nós tratamos. Qual é o fator, né, importante? Embaixo, né, da parte orgânica, da parte material que nós temos, tem as emoções, tem as ideias, tem a atitude da pessoa. Então, se não é tratado essa parte, né, das emoções, eu queria até mostrar aí um gráfico do sangue, né? Quando a pessoa faz o sangue, uma análise, hemograma, olha a confusão que estão os glóbulos, todos amontoados, né? Sem coordenação. Isso mostra que esse indivíduo tem uma mente assim totalmente confusa, monte de ideias acentuadas e pensamentos também assim confusos, de maneira que a sociedade segue, né, praticamente o que é invertido. A doutora quer falar alguma coisa? O Rodrigo quer. O Rodrigo, na questão do direito, né? O direito, né, Rodrigo, está totalmente torto, né? Quer falar? Exatamente. Então, é uma pena o direito não levar em consideração o pensamento e o sentimento da pessoa. As leis analisam praticamente ou unicamente a conduta humana. Mas se pensássemos melhor e levássemos em consideração esse aspecto que o Dr. Kepp está explicando agora, que pensar mal leva a doença mental, mas leva a doença mental social também. O crime, os problemas sociais, se a legislação não contemplar esse aspecto da causa, que é o sentimento e o pensamento. Então, é muito importante observar isso. Quem mais quer falar? Quer falar o César na parte da ciência da física. Então, Dr. Kepp, eu acho muito interessante um capítulo que o senhor escreveu no livro Metafísica Trilógica número 2. O senhor explica lá que pensamento e sentimento são formas modificadas de energia. Então, pensamento e sentimento são energia, elas são reais. Então, uma das frases que mais me impressionou, dentre outras, que o senhor falou uma vez numa conferência, foi que do mesmo jeito que o ser humano não pode ingerir comida estragada, ele não pode ficar pensando coisas ruins ou sentimentos ruins. Por quê? Porque se eles são energia, eles vão simplesmente destruir o portador, vai destruir a pessoa. Então, toda vez que eu penso mal de alguém ou eu sinto um sentimento de ira, de raiva, de vingança, eu estou destruindo o meu organismo, porque isso é energia, isso é palpável, é real. E é difícil, né, César, que a pessoa entenda isso, que ela não pode pensar mal dos outros. Então,
Aí entra a questão, vamos dizer, teológica, né? O indivíduo que faz intriga, que fala mentira, o indivíduo que tenta, né, fazer com que o mundo acredite nas fantasias, nas deturpações que ele faz. Isso é muito difícil o ser humano atualmente perceber, porque, em geral, a pessoa acha que dar o golpe no outro, né, no próximo, é ser esperto, ser espertinho. E vamos dizer, eles acham que o mundo pertence aos espertos, quer dizer, pertence aos loucos. Porque o indivíduo, ele não é louco porque tem a mente distorcida. Ele é louco porque a mente distorcida vem com as ideias distorcidas. Então é interessante esse fator, né? O fator religioso que fala dos pecados. Então a questão do pecado chega a isso, né? Na ciência, o indivíduo pensar uma coisa assim errada, uma coisa que não existe, por exemplo. Quer falar, doutora? Sim. Tem um exemplo que na medicina nós estudamos, que é o tipo de personalidade A. Então, são esse tipo de executivo que tem muito interesse em dinheiro, no material, no status, no poder. E esse tipo de personalidade está associado com infartos e com os chamados derrames cerebrais, né? Os AVCs. Então, olha que essa personalidade da pessoa, esse interesse, né, por amassar grandes quantidades de dinheiro, por ter muito reconhecimento, ele vai criando uma avareza na pessoa. E essa avareza vai gerando problemas no corpo. Então, muitos deles falecem de infarto ou têm que colocar muitos stents porque eles estão totalmente focados no aspecto material e não no espiritual. Eu frequentava uma sociedade de chefes de pessoal, né? Sabe que o chefe de pessoal das empresas, das firmas, é aquele que escolhe, né, o empregado que vai trabalhar na empresa. Então, a ideia era interessante. O pessoal lá dizia que quando ia admitir uma pessoa, perguntava para a pessoa, mas por que você quer trabalhar nessa empresa? Ah, ele falou, é porque vai me pagar bem. Então, e às vezes ele pergunta, mas quanto a empresa vai me pagar? Então, nesse caso, ele já dispensaria a pessoa, porque uma pessoa que vai atrás do dinheiro não vai atrás do que é humano, do que é o bem, do que é o belo, do que é o certo. Vai atrás, então, de um poder, quer dizer, não vai atrás do trabalho. Então, eu escrevi um livro, Trabalho Capital, né? Marx escreveu Capital. Ele geralmente quer que o pessoal ganhe o dinheiro, mas para ganhar tem que trabalhar. Então, para ter, vamos dizer, uma vida tranquila, ele teria que trabalhar. Trabalho e capital, porque eu mostro o seguinte, se a pessoa está atrás do capital e não do trabalho, ele já está a caminho de uma doença mental. E aqui, ó, o trabalho, né, é o fundamental para a pessoa que quer viver bem. Então, o trabalho é que dá inteligência, dá capacidade. O indivíduo, é claro, né, que tem que ser um trabalho correto, né? Se a pessoa começa a fabricar aí canhão, armas de guerra, né? Isso é pior ainda. A doutora Heloísa quer falar?
Sim, então, o que o senhor está comentando, as pessoas mais ativas, né, que trabalham mais, assim, são dedicadas a algum trabalho, têm mais saúde orgânica, né, no geral, até bucal. E as pessoas também que se aposentam e continuam com alguma atividade, continuam mantendo a saúde. Quando elas param, não querem fazer mais nada, ficam só no egocentrismo, elas começam a perecer, né? Começam a ter mais doenças orgânicas. E esses maus pensamentos que nós estamos falando, maus pensamentos e sentimentos, são como um corpo estranho para o nosso corpo. Então, nós produzimos psicotoxinas. Então, por exemplo, a pessoa pode ter um abscesso na boca, tudo pelos maus sentimentos. Muita raiva, muita tensão. Aí ela forma aquela infecção. Então, vem tudo do nosso interior. Então, eu escrevi um livro, veja o nome que eu dei, Psicoterapia e Exorcismo. Por que eu coloquei essa questão de exorcismo na ciência? É claro, né? A pessoa, quando vem fazer análise, qualquer pessoa interessada pela realidade, é claro que ele tem que pensar, né, de onde que vêm essas ideias que muitas vezes nem são dele, né? Não é ele que está pensando, vem de fora. E se é uma ideia ruim, vem de algo ruim. Então, a questão da existência do demônio é interessante. Não adianta a pessoa negar que existe, que não existe, né? Que o demônio é algo da fantasia, é uma ideia assim apenas do mal, né? Que coloca em forma de demônio. Nada disso, gente. O demônio é o invertidão, né? Ele inverteu tudo o que Deus fez e com muito assim um trabalho muito intenso, pega todos os anjos que são contra Deus, traz aqui para inverter nosso trabalho, né? Então, isso se chamam demônios. Então, quero dizer o seguinte, não existe tratamento nenhum se o indivíduo assim não admitir que ele segue muitas vezes, né, as ideias demoníacas, que aquilo que ele tem na mente foi de início assim colocado por Lúcifer, ou invertidão, como eu falo, né? Quer dizer, ele chegou lá no paraíso, bom, estou falando uma questão teológica, né? Chegou lá no paraíso e falou para o pessoal que habitava lá, não é só para Adão e Eva, ele fala isso sempre. Olha, se vocês contrariarem Deus, vocês vão ser muito melhores do que Deus, vocês vão ter um poder muito maior do que Ele. E é só contrariar que vocês terão vidão. Então, depois eu escrevi também outro livro, Socioterapia e Exorcismo, mostrando que, né, que a sociedade também é invertida por causa do quê? Por nossa causa. Então, essa questão, por exemplo, de teologia, é muito importante. Estava a dizer, Cristo, né? Ele veio aqui por quê, né? Porque o ser humano estava dominado pelos demônios. Então ele estava no deserto, lá tinha fome, fez jejum muito tempo. Então o demônio falou, olha, você está com fome? Faz essas pedras virarem pão. Ele falou, nem só do pão, né? Nem só do pão vive o homem. Pois levou na montanha e falou, se atire lá para baixo, que os anjos te pegam. Ele falou, ele depois, em terceiro lugar, mostrou as riquezas do mundo, falou, tudo isso
eu te darei se você se ajoelhar e me honrar e me adorar. Imagina. Então, Jesus Cristo falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele quis falar o quê? Que ele, Cristo, era Deus, sim. Que ele era Deus. Então, o ser humano tem que perceber que o que ele falou era Deus falando. Segunda pessoa, né, que deu orientação para a humanidade. Então, o nosso trabalho pega essa orientação, né, e tenta colocar na prática. E as pessoas saram muitas vezes, elas têm uma vida melhor. Quer dizer, fazendo o bem, o belo e o que é verdadeiro, é que a pessoa vai ter sucesso. Não, até. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.